Existem pessoas que a fé delas é reconhecida pelos homens. Este é o nosso estudo de número 740 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre pessoas que têm fé, que é reconhecida diante dos homens logo após a nossa vinheta. E o exemplo que eu quero falar é sobre uma mãe e sobre uma avó. Sabe quem são? Eunice e Lloyd são exemplos para nós. Vamos ao nosso tema, a fé de Eunice e de Lloyd, uma fé reconhecida e não fingida. O nosso texto base está em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, que diz: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. É o apóstolo Paulo falando para Timóteo, dando o exemplo da fé, reconhecendo a fé, uma fé não fingida, tanto de Lloyd como de Eunice. Se tem algo que agrada ao nosso Deus, é a nossa fé. Hebreus 11, verso 6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Deus, ele exige do ser humano a fé. E no nosso texto base nós vemos o apóstolo Paulo elogiando tanto Lloyd como Eunice. Lloyd significa cinza, ou mais desejável significa melhor. Já Eunice significa bela, vitoriosa, a quem vence sempre. Lloyd, então, era a mãe de Eunice e a avó de Timóteo. A Bíblia não nos traz muitos detalhes sobre a vida de Lloyd, sobre a vida de Eunice, mas o que nós sabemos sobre elas, que está registrado na Bíblia Sagrada, é que ambas eram judias e que Eunice, a mãe de Timóteo, se casou com um homem grego que não era judeu. Atos capítulo 16, verso 1, Paulo chegou também a Derbe e Listra e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Eunice, a mãe de Timóteo, assim como Lloyd, a avó de Timóteo, podem ter conhecido, podem ter recebido a Jesus como Salvador, como Messias, através da mensagem pregada por Paulo ou por alguns dos que andavam com Paulo. Mas Paulo testemunhou da fé dela. Paulo falou para Timóteo que assim como Eunice e como Lloyd tinha uma fé que não era fingida, Timóteo também deveria ter fé que não era para a aparência, para mostrar para as pessoas, mas era uma fé sincera, uma fé verdadeira. E a fé, a Bíblia nos mostra que é como um escudo contra o inimigo. Então, a fé, ela é uma arma de guerra. Efésios capítulo 6, verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Precisamos crer que o Senhor, Ele tem todo o poder para destruir todas as ciladas do maligno. Nós precisamos crer que o Todo-Poderoso, Ele está conosco. A fé, ela é uma armadura, ou seja, ela é uma proteção para nós que servimos o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8 diz: nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Eu preciso crer, a armadura do cristão, ela também é a fé, ela também é o amor. E Eunice, a mãe de Timóteo,
criou Timóteo nos caminhos do Senhor, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 15, que diz: porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. É impressionante Paulo testemunhando para Timóteo que Timóteo, ele cresceu conhecendo a palavra de Deus, embora o pai dele fosse grego. A fé que habitava na mãe dele, na avó dele, influenciava ele. Ele cresceu crendo no Senhor Jesus. Paulo ele orientou a Timóteo que além de conhecer, é necessário permanecer firme no Evangelho de Cristo Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. É importante você permanecer alicerçado na palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a bússola de todo cristão. Jesus ele também nos orienta, Jesus nos ensina, Jesus nos alerta sobre a necessidade de seguirmos a Ele até o fim. Mateus no capítulo 24, verso 12 e verso 13 diz: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. E nós vemos que vivemos dias difíceis, tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo nos ensina. E quando Jesus fala por causa da multiplicação da maldade, muitos se afastariam da palavra de Deus, muitos se embaraçariam com as coisas aqui deste mundo, muitos desviariam da presença de Deus. Jesus nos faz um alerta de que mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, das dificuldades, das tristezas da vida, nós devemos ser perseverantes. Mateus no capítulo 10, verso 22, e por causa do meu nome, olha que Jesus diz: sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quantas pessoas, porque servem a Cristo, porque fazem as coisas conforme a palavra ensina, são odiados, são desprezados, são rejeitados pelas pessoas. Mas Jesus já nos fez essa advertência quando ele fala que é por causa do nome dele que seríamos odiados de todos, mas deveríamos permanecer até o fim, porque aí sim seríamos salvos. O autor de Hebreus, ele também nos deixa esse ensinamento que, como casa de Deus que nós somos, nós devemos permanecer firmes, devemos ser perseverantes. Hebreus capítulo 3, o verso 6 e o verso 14, que diz: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E olha que tremendo, e essa casa precisamente somos nós, aleluias. Mas olha ainda o que ele diz: isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Sabe qual é a esperança do crente? O arrebatamento da igreja, a esperança viva de que vamos nos encontrar com Cristo nos ares, de que nós somos a igreja, de que nós somos a noiva de Cristo. Nos mostra esse versículo então que existe um perigo que se chama incredulidade. Aquelas pessoas que se envolvem com as coisas daqui desta vida, elas passam a não crerem mais na palavra de Deus e elas deixam de ser perseverantes e de aguardarem a vinda do Senhor. Eunice, a mãe de Timóteo, mesmo tendo um esposo não crente, ela ensinou a Timóteo o caminho da vida eterna, o caminho que leva ao céu, o caminho que leva a Deus. Provérbios no capítulo 15, verso 24, Salomão fala assim:
Eunice, a pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz, para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. Quantas pessoas querem ser famosas, querem ter glórias aqui nesta terra, se embaraçam com os negócios desta vida e usam trilhas que, ao invés de conduzi-las ao céu, levam elas para o inferno. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia dessas pessoas. E Eunice, ela deve ter ensinado para Timóteo que o caminho que leva para o céu se chama Jesus Cristo. É o único caminho que leva a Deus. João 14:6, o próprio Jesus fala, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas Davi, quando ele orava ao Senhor, sabe o que ele pedia para o Senhor? Para o Senhor o ensinar, para o Senhor dar a ele um coração fiel, para que Deus fizesse dele uma pessoa temente. E Eunice, ela também deveria pedir ao Senhor, até mesmo por Timóteo, para que Deus desse um coração ao filho dela, um coração fiel, um coração temente a Deus. Vamos ver a oração de Davi no Salmo 86, verso 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. É muito importante o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E nós devemos nos apegar firmemente à palavra. Vamos ver? Tito, capítulo 1, verso 9, fala: e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. É por isso que nós precisamos estar apegados à palavra de Deus, ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Salomão, ele também nos mostra a importância do ensinamento dos pais aos filhos, tanto o ensinamento das mães aos filhos, como da instrução do pai aos filhos. Provérbios, no capítulo 1, verso 8 e verso 9, diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Salomão está falando o ensinamento da tua mãe, a instrução do teu pai serão como diadema, ou seja, serão um adorno na sua cabeça, um adorno que os reis e as rainhas usavam, um adorno que os soberanos usavam. É realmente uma coroa. Então é importante nós entendermos que precisamos da instrução do pai e do ensinamento da mãe. No caso de Eunice, o pai de Timóteo era grego, não conhecia a palavra de Deus, ele não aceitou o Senhor Jesus como Messias até então. Mas Eunice mantinha a fé dela, uma fé perseverante em Jesus Cristo. Segundo Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Eunice, ela sabia que as sagradas escrituras, ela é inspirada por Deus, e nós vemos que muitos homens até nos dias de hoje tentam distorcer a palavra, usando a palavra a seu bel prazer. Mas Eunice ensinava o filho dela o que era correto. Tanto Lloyd, a avó de Timóteo, como Eunice, mãe de Timóteo, receberam a palavra, e foi a palavra que operou nelas através do Espírito Santo e operou também em Timóteo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 diz assim: outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que
tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes, não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. É importante nós crermos na palavra. E Eunice, a mãe de Timóteo, ensinou a palavra para Timóteo, porque a fé, ela vem pelo ouvir, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 17, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Uma coisa importante para você entender: toda vez que o diabo se levanta contra um crente, a primeira coisa que ele faz é trazer dúvida, é fazer o crente se rebelar, ignorar, desprezar e se desfazer da palavra. Eunice, ela ensinava a palavra para que a palavra de Deus habitasse no coração de Timóteo, para que a palavra de Deus achasse abrigo na vida de Timóteo. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. É importante que a palavra de Deus habite em nós. É importante que nós venhamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Eunice, ela era uma mãe dedicada. Ela sabia que o filho dela é herança do Senhor. Sabia que o filho dela é bênção do Senhor e que o Espírito de Deus poderia guiá-lo por terra plana na direção do Senhor, na direção do céu. O salmista no Salmo 143, verso 10, ele pede isso ao Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso Espírito me guie por terra plana, que possamos estar sempre assim como o salmista, pedindo para o Senhor nos ensinar a fazer a vontade dele, pedir para o Espírito Santo nos guiar. Eunice também ensinou a Timóteo a importância de amar o Senhor acima de todas as coisas, porque a palavra de Deus nos ensina. Deuteronômio no capítulo 6, verso 5 ao verso 7, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Aí eu te pergunto: o que você tem ensinado ao teu filho? O que você tem feito no teu tempo, um tempo precioso que você está com teu filho? Nós vemos que praticamente toda mãe quer a felicidade do seu filho. Eunice, ela sabia que estar na presença do Deus Todo-Poderoso era o melhor lugar, e é na presença do Senhor que a felicidade é encontrada. E sabe quem nos afirma isto? O salmista Davi, Salmo 16, verso 11. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Então nós vemos o rei Davi nos ensinando que a plena felicidade não está em riquezas, não está em pessoas, não está nas coisas desta vida, mas a plena felicidade está em estar, em viver na presença de Deus. E Eunice, ela colocou em prática o ensino, sabe de quem? Do rei Salomão. Provérbios capítulo 22, verso 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. A nossa função é ensinar os nossos filhos e deixar o Espírito Santo agir, mas nós precisamos batalhar, orar, nos colocar como pessoas intercessoras e interceder pelos nossos filhos.
Eunice aprendeu com a mãe dela. Eunice aprendeu com Lloyd e não desprezou o Senhor, não desprezou a palavra, não desprezou o ensino. Provérbios capítulo 23, verso 2, Salomão fala assim: ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não desprezes tua mãe quando for idosa. Eunice não desprezou a mãe dela e Timóteo não desprezou a mãe dele. Eunice estava ciente de que estava criando o filho Timóteo para Deus, para que servisse a Deus e não para o mundo como as pessoas falam e nem para ela própria. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia nos ensina tudo. A Bíblia, ela é a nossa referência. A Bíblia é a nossa bússola, é o nosso livro de fé, é aonde nos mostra quem e como é o nosso Deus. Eu vou começar a concluir os ensinamentos da avó Lloyd e da mãe Eunice de Timóteo através da palavra, através de uma vida de oração, de um testemunho vivo. Contribuiu para Timóteo amar ao Senhor, temer ao Senhor e servir ao Senhor. Contribuiu para que Timóteo tivesse uma fé não fingida. E Timóteo, ele foi um cooperador no reino de Cristo. Ele foi um companheiro do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 diz: e desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Que nós possamos, como mães, como pais, como avós, como tias, que nós possamos, como mulheres, como servos e servas de Deus, ensinar os nossos filhos, ensinar aquelas pessoas que nos ouvem, que mesmo que sejam filhos espirituais, que eles possam temer ao Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, ter um amor verdadeiro, ter uma fé não fingida e através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso verdadeiro amor ao Senhor, ensinar aos nossos e a todos aqueles que a presença de Deus é o melhor lugar para encontrarmos a felicidade. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, deixe os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.